Então, pessoal, aqui está uma máquina Singer, tá? É a modelo 288, Singer 288, tá? Ela se encontra com os seguintes problemas: não ajusta o ponto, tá? Não ajusta o ponto, perde o ponto sempre que é ajustada, e agora ela perdeu o ajuste, está quebrando as agulhas, porque bate em pontos errados e acaba quebrando a agulha. Essa máquina ela é bem antiga, tá? E a causa desses problemas é a fadiga de material, né? Os danos no material já sofrido. Essa polia, que é uma extensão do eixo que faz o tracionamento da engrenagem do instrumento lá de baixo de ação, que é debaixo da máquina, a gente vai mostrar daqui a pouco. Essa polia também pertence ao eixo central, que é o que corre no horizontal aqui dentro, fazendo o trabalho sobrepondo a essa peça no eixo por dentro. A gente vai mostrar. Temos a correia do motor, que já está fadigada. Temos a correia de tracionamento da carretilha para o eixo principal na máquina, que está também danificada. E nós vamos então abrir essa máquina e vamos substituir essas peças e alinhar, ajustar os pontos, ajustar toda, alinhar toda. Então nós vamos precisar, né, de alguns itens essenciais para isso, algumas ferramentas. Eu separei aqui um alicate universal, separei uma tesoura pinça, né, uma chave relojoeiro de 3 milímetros, uma outra de 1,5 mm, uma chave de 3 milímetros de fenda, uma chave de fenda de 7 milímetros, 6 milímetros, desculpa, 6 milímetros maior, porque tem parafuso de ponta de fenda maior. Tem essa chave aqui, que é uma chave auxiliar de torque maior, porém com a fenda de 5, né? E temos aqui um vidrinho, que é para a gente colocar todo o material, parafusos, arruelas, tudo que a gente remover. Aqui é o tracionamento, o potenciômetro de acionamento do motor, do pedal, né? E aqui nós temos o óleo Singer, né? Que é o óleo utilizado para a lubrificação das peças. Bom, nós vamos estar removendo então esses parafusos daqui, né? Aqui dentro do compartimento onde vai os discos de seleção de ponto, né? Vamos tirar esse parafuso, mais este parafuso, mas aqui tem outro parafuso. Então são 4 parafusos. Os parafusos, ao ser removidos, virão para dentro desse vidro, desse pote. É um pote de plástico com tampinha para a gente não perder o material, tá? Algumas vezes vai ter pontos que a gente vai precisar nos orientar, porque por exemplo, essa polia pega numa peça e lá embaixo tem a polia dentada. Na polia dentada, que é uma polia dentada, é uma polia desse tipo, né? Que tem lá embaixo que a correia passa nela. Ela faz o tracionamento da correia. Então nós vamos precisar, né, orientar para que a gente tenha a mesma montagem de fábrica, né, ou Stanley, que é a montagem para poder a gente não ter dificuldades no alinhamento do ponto, porque senão a gente não consegue, vai perder um bom tempo para poder colocar na posição. Então é interessante você marcar de onde se tirou, conforme a posição que estava, para voltar nessas mesmas posições e aí fazer então a montagem, e isso vai facilitar o trabalho de montagem do equipamento, né, da máquina em si, tá bom? Então nós vamos partir agora. O princípio vai ser remover aquela tampinha. Nós vamos fazer a remoção então daqui dessa tampa da superior. Eu volto daqui a pouco.
Então, pessoal, já removemos aqui a tampa, inclusive removi essa tampa aqui também, que estava montada aqui atrás, que ela faz parte do conjunto, né? Ela faz parte, tem um outro parafuso, tá? Removi, ela faz parte do conjunto do acabamento. Aqui fica a lâmpada, né? Como vocês podem ver, tá aqui o soquete da lâmpada. Aqui fica o ajuste de pressão da sapatilha. E aqui dentro nós temos suporte de carregar a carretilha, enrolar a linha na carretilha, né? Aqui está a engrenagem propriamente dita. Veja que ela está lubrificada com graxa branca. Não a Singe não recomenda utilizar de graxa. No entanto, foi feita uma lubrificação com graxa branca. Porém, essa graxa é especial, muito usada em motos, né, lugares especiais. Não diria que esteja errado esse trabalho, não. Tá? Ao contrário, permanece a lubrificação por mais tempo. E essa graxa não ataca o material tipo plástico ou resinas, né, como as peças plásticas que estão aí montadas. Essas peças provavelmente estragaram devido ao tempo de uso dela, né, do próprio, vamos dizer assim, a resistência do material ao tempo, tá? Então, a gente vai ver isso, né? Aí está o mecanismo, né? As partes do mecanismo parece que estão todas boas, estão funcionando, né? A gente já viu isso, ó, né? Os comandos estão funcionando, lá atrás você vê mexer, ó, né? Isso quer dizer que ela está realmente com uns probleminha nas polias, né? Aí a gente vai ver que o movimento lá, ó, rotacional, faz com que o giro aconteça, né? Esse eixo, a gente vai remover esse eixo aí. Aí a gente vai remover esse eixo. Porém, para remover esse eixo principal, que a gente vai tirar essa polia aqui, vai tirar essa polia, eu vou pegar aqui uma ferramenta. Nós vamos tirar essa polia aqui, essa polia dentada aqui. Vamos avaliar essa outra aqui, que tem um mecanismo aqui dentro, que aqui tem outra polia dentada, tá vendo? Vamos ter que avaliar para ver o estado dela. E aqui tem um sem fim aqui é o sem fim que passa. Deixa eu ver se eu consigo mover essa peça um pouco mais para lá. Ok, aí você pode ver que tem um sem fim aqui, ó, né? Melhorou, né? Um sem fim aqui, ok? Essa peça aqui parece, ó, a gente já vê aqui rachaduras, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Tem rachadura aqui, tem umas trincas aqui, a gente tem que ver, porque de repente vai ter que trocar também essa polia. Esse mecanismo, ele faz a seleção dos pontos. É ele que faz através dos discos, que você, a costureira, o profissional troca, aí faz com que ela mude os pontos de acordo com a carência ou a necessidade do profissional, né? Para selecionar que você tem esses pontos trabalhando, então esse disco ele faz esse trabalho. No entanto, essa peça, se for uma vez removida em definitivo daqui, o que vai acontecer? A máquina vai trabalhar como uma máquina comum, singela, ela não vai ter mais esses recursos aí, ou seja, você vai tirar da máquina os recursos de fábrica, ok? Bom, nós vamos ter que desmontar esse eixo todinho até aqui. Para isso, nós vamos ter que desmontar essa parte traseira, removendo então a parte do comando da sapatilha, a lâmpada, toda essa extensão, essa parte dessa montagem. Feito isso, a gente vai trazer o eixo, vai desmontar esse volante. O que é o volante? É essa parte que faz tracionamento da máquina. A correia do motor passa nela e ela tira aí. Então nós vamos tirar esse parafuso, vai soltar o botão, ou normalmente chamado profissionalmente de quinobre, né? O quinobre ou botão, né? de trava e liberação do volante. Para que o que acontece com isso aqui? Isso aqui, quando você roda para um lado, ele destrava o volante
e faz com que o volante movimenta só a carretilha que passa aqui por atrito, né? E ela vai, então, e carrega de linha. O profissional carrega a carretilha de linha. Se você traciona o knob ou o botão ao máximo, você segurando o volante, ele vai apertar o volante, né, que ele tem tipo um garfinho por dentro que é a embreagem, vai tracionar e ele vai fazer a máquina trabalhar, ok? Bom, esse é o nosso trabalho então, remover isso aqui, né? Aqui a gente não vai mexer, que é ajuste de pontos. Isso aqui é o ajuste de ponto, ele está dentro dos padrões de funcionamento, né? Não precisamos mexer, até então não, acho que não tem nenhum problema. E também a gente tem uma área que a gente não vai precisar mexer, a não ser para talvez remover um parafusinho, alguma peça para tirar o eixo, né? Para a gente poder entrar com as polias, né? A questão danificada. Aqui também a gente não vai mexer, isso é pressão de linha, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Mas a princípio é isso, nós vamos desmontar agora essa parte para ver se libera esse eixo. Fazendo isso, nós vamos ter acesso. Porém, aqui dentro nós vamos tirar a carretilha, né? Vamos tirar aqui a carretilha. Às vezes atrava um pouquinho. Eu acho que eu teria que ir. Bom, pronto. Uma profissional tira isso com muito mais facilidade. Aqui está a carretilha, né? A carretilha normalmente ela vem aqui, faz o trabalho dela aqui e ela é tensionada aqui, ó, né? O profissional tensiona ela aqui, ok? Então, agora a gente já removeu, vamos trazer aqui para o pote. Fazemos aqui o pote, já colocamos dentro do pote, tá? Aqui é só puxar que sai. Essa daqui é só puxar também, que ela é por pressão. A agulhinha vai para dentro do pote. Isso aqui está aqui só para você poder ver a peça, tá? Ok. Então a gente vai dar um pausa agora e vou posicionar para poder remover a parte de baixo e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, para remover o volante, soltei esse parafuso, afrouxei ele, agora soltei, tiro aqui o knob ou o botão de travamento, tá? Ele saiu na mão, aí ele tem dentro dele essa pecinha, que é o que faz, quando ele está montado, ela faz o travamento aqui do volante, através desse eixo principal. Puxa o volante e ele está na mão, pronto, removido o volante, ok? Aí ficou o eixo, o que mexe lá dentro, ok? Isso faz o movimento da máquina, ok? Então, pessoal, eu havia esquecido de falar, mas antes eu havia removido para tirar a correia do motor para a compra, né, como modelo, e eu havia tirado essa tampa, tirei a correia. Agora, quando eu tirei o volante, a correia já estava fora. Eu não falei isso, mas antes de você, para tirar a correia, você remove essa proteção da correia, ela sai em tuas mãos, e aí a correia fica, né, do motor, fica presa ao motor, ao volante, né? E aí você tira do volante, tira do motor, tira de dentro do volante, desencaixa do encaixe do volante, do case, e, né, então ela está liberada. Aqui está o motor, e aí então fica liberado o volante, ok? Então, pessoal, virei agora a máquina do lado, para a gente ter acesso à parte por baixo, né?
Veja que eu tombei a máquina, né? Tombei a máquina. Agora nós vamos ter acesso aqui. Aqui está a correia dentada, esticador da correia, polia de tracionamento da sapatilha e polia de tracionamento que vem no mecanismo interno. Vamos afrouxar primeiro o esticador da correia. Soltamos os parafusos do movimento da sapatilha. E aí vai ficar solto. Não precisa nem tirar todo. E então é só puxar. E aqui está a correia. Vamos analisar. Vejo que a correia tem desgastes acentuados já nela. Está bem cheia de felpo. Tá precisando de troca. Tá gasta. Tem trincas no seu corpo. Então, realmente se faz necessária a sua substituição. É isso. Agora a gente já soltou aqui uma polia. Vamos soltar essa. Aqui tem um dente. Vejo aqui que tem um chão. Isso é legal você então posicionar e ver. Ó, ela parou nessa posição. É interessante a gente trazer na hora de montar essa polia, obedecer isso aqui. Sinceramente não vai fazer muita diferença. Porque não vai fazer diferença. Se o ponto estiver fora, você vai ter que mexer aqui, ó. Vai mexer nessa polia, vai desparafusar e vai rodar até achar o ponto crucial, que a gente vai mostrar no final aí, que é o ajuste de ponto dela. Aqui está o mecanismo que faz todo o movimento da máquina. Está solto lá dentro, por isso ela não está movimentando. Essa parte aqui movimenta, mas movimenta pouco. Movimenta de acordo com roda lá na polia lá dentro, nessa peça, juntamente com essa, faz com que esse eixo aqui rode. E ela rodando aqui faz com que esse sistema, mecanismo, trabalhe, ok? Pois bem, então, é removido aqui na polia dentada daqui, né, que é onde passa a correia dentada, né, do eixo da sapatilha. E agora essa aqui faz parte do eixo que vai para aquela cremalheirazinha ou polia dentada lá, de nylon, de plástico. A gente removeu, veja que aqui tem um chanfre, né? Então eu vou ver isso aqui, porque lá dentro, no eixo, também tem um chanfre. Então eu sei que no ponto dessa peça aqui, ó, pra cá, é meu ponto de referência, tá vendo? Então aqui pra cá. Na própria filmagem você já vê, e é só se basear. Provavelmente uma outra máquina deve estar mais ou menos nessa posição. Então vou me referenciar pelo ponto aqui do acionador do mecanismo da sapatilha. Ok? Ok, vamos pro ponto. Para liberar esse eixo da horizontal principal aqui, que está preso ao volante, nós vamos ter que fazer a liberação deste parafuso, que vai remover ele e vai deixar o volante solto. Vamos remover aqui, posicionar aqui, vamos remover esses dois parafusos. Esse parafuso, veja porque a chave relojoeira de 4 mm. Ela entra justinha dentro da posição. Esse parafuso sobe, liberando essa peça de dentro da cavidade da ranhura do eixo. O eixo tem duas cavidades, ó, já liberou, ou seja, ela está solta, pronta para movimento, ó. E aqui, esse aqui libera a poliazinha, a qual a gente vai trocar,
tá? Meia durinha. Peço um stand-by. Ok, já foi liberado, tá? A gente liberou, daí eu usar o alicate universal, viu? Para fazer uma leve pressãozinha para facilitar o meu manejo. Né? Tá vendo? Porque às vezes tá muito tempo preso, então, ó, tá tudo solto, o eixo tá solto já das polias, tá vendo? Agora eu consigo passear com ele lá para trás. Vou ter que desmontar aqui atrás para poder removê-lo. Por entanto, vou tirar agora esse parafuso que está aqui, ó. E aí, a variedade de ferramentas. Aqui eu tenho que usar uma chave mais específica, ó. Essa encaixa certinho. A ferramenta ajustando aos pontos de trabalho, elas são essenciais, porque não danifica os parafusos, nem as fendas, e faz um trabalho limpo sem danificar nada, tá? Ó, tem um segundo parafuso, né? Pronto, já está solto. E estamos com a pecinha na mão, ó. Viu? Isso aí é o encaixe do volante. Agora temos aqui, ó, o eixo, tá lubrificadinho, porém solta aí um resíduozinho amarelo marrom. Isso quer dizer que havia aí um ferrugemzinho dentro, né? Uma corrosão. Isso tudo a gente pode lavar com WD antes de montar, trazer para a posição, ok? Agora ele está rodando, está tudo livre, liberado, e vamos desmontar aqui atrás agora. Então, vou soltar esse parafuso que é da lâmpada. Ok? Aqui eu vou tirar o bocal da lâmpada. Ok? Agora nós vamos tirar esse parafuso e soltar esse parafuso para a gente desmontar essa parte. Esse parafuso, ele está preso a esse dial, tá? Esse dial ele está, ó, o botão, ele está preso a um mecanismo que dá tensão na mola, ó, viu? Ele dá tensão na mola, ou seja, quando você encaixa ele tem esses dentinhos aí, ó. Essa parte aqui é um mecanismo que ajusta o grau de pressão da sapatilha, certo? De 0 a 8. E ele pega aqui, ó, justamente nesse ponto. Ele é pesado porque tem uma mola aqui embaixo, certo? Eu não vou conseguir acionar ele com a mão. Então, ele tem uma mola lá embaixo e o mecanismo empurra esse mecanismo todinho para baixo aqui. Ele empurra o mecanismo todinho para baixo aqui, tá? Fazendo esse movimento. Talvez agora até eu consiga. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá? Pessoal, esse parafuso aqui, ele tem uma molinha, tá vendo ali? E vai, essa daí, esse araminho, ele vai lá dentro. Qual é a função dele? Travar esse fio, esse cabo elétrico, de maneira que ele não venha a entrar num posicionamento crítico, para que não ocorra um acidente dele ser pego pela polia ou feri-lo e virar um curto aí. Então, quando você soltar esse parafuso, vai sair um araminho junto com ele, tá? Eu tô com a mão ocupada. Está sendo meio trabalhoso. Outra ideia. Enquanto tiro aqui, eu costumo devolver os parafusos pelas posições e deixar eles guardados na posição dele.
Quando eu for montar a peça, eu reponho, retiro e coloco. Por quê? Porque corre o risco de você ter uma perda de um parafuso, da posição. É legal se você puder manter. Aqui está ele. Opa. Aqui está ele, hein? Desculpa aí, foi mal. Tá? Então ele entra. E lá dentro da máquina, aí o papel dele é fazer isso. Ele pega o fio e mantém ele sempre na posição lateral aqui. E nesse lateral aqui, sempre encostadinho aqui, ó. Tá? Então não é nenhuma coisa assim, tipo, puxa vida, e agora? Perdi a posição, o que isso faz? Né? Eu te digo porque eu também, quando eu desmontei a primeira vez, eu fiquei assim preocupado. Então, essa parte quando sai, tem aqui uma mola, né? Tem ali a mola, tá vendo? Então, quando você tirar, essa mola vai pular fora, porque ela faz parte, ó. Ela que tensiona essa parte do mecanismo da sapatilha para dar pressão nela para baixo. Ou seja, quando você mexe no dial, essa peça aqui desce, vai forçar essa mola, vai dar mais pressão. Ela que faz a pressão da sapatilha, para prender mais o tecido ou não, ok? Então, quando você tirar lá, ela já pulou fora, saiu aqui a peça na minha mão, ó. Show, não? Aí, ó. Aí temos aqui a molinha, ó. Certo? Vamos tirá-la para guardá-la. Ó. Por sinal, uma boa mola, né? Aí. Ok? Tá bom. Vou dar uma pausa aqui. Pois bem, agora o que eu fiz. Peguei aqui, alinhei o eixo com a sua ranhura, né? Aqui na horizontal, alinhando ele aqui em cima na parte central, por cima superior, né? Alinhei ele ali e vim, por quê? Eu peguei o esticador de linha ou o tensionador de linha, trouxe ele ao máximo. Ele está ao máximo aqui, fazendo com que estabelecesse o eixo na posição real dele. Tomei um paquímetro, medi essa altura, tomei essa medida e um paquímetro, né? Tem maior precisão, não é lá de grande qualidade, não é um paquímetro profissional, mas já ajuda. E deu aqui para mim uma medida que eu não vou te falar, porque você pode pegar uma máquina com uma medida diferente e se você tomar a minha medida, pode dar um erro de alguns milímetros. Porém, eu encostei ela aqui, é o paquímetro, e encostei também na base da máquina, aí onde está batendo meu dedo aqui atrás, né, para ter um apoio. E então eu tomei essa medida, e essa medida aqui é a minha medida, né, que eu considero para essa altura. Ou seja, por que eu fiz isso? Porque quando eu soltar esse parafuso, esse eixo vai ficar liberado. Vou soltar essa peça e vou abrir isso aqui. Essa sapatilha, essa base da sapatilha, da agulha, aliás, a base da agulha, esse mecanismo da agulha vai sair nessa haste e eu vou ter que virar isso para fora para tirar o eixo, desmontar lá dentro. Provavelmente eu vou ter essa marcação para eu poder me orientar. A sombra da máquina, ao ser desmontada, já me alinha, já me dá a condição de orientar os parafusos, a sapatilha. Mas a engrenagem, só que para confiar mesmo, estar certo que estou fazendo um serviço de acordo com o que estava anteriormente, a gente toma as medidas, toma os cuidados devido para não haver vacilo na hora de montar e não ter uma surpresa, ok? Isso aí. Então, assim que eu solto o parafuso, essa haste já fica liberada para o movimento. Pronto, desceu, ó. Já fica liberada para o movimento. Se ela vai atender a minha necessidade, não vai. Então eu tenho que removê-la. E para isso eu vou soltar esse parafusinho aqui, ó.
esse parafusinho aí, que é a dar ajuste, da posicionamento da agulha. Vou ter que fazer essa remoção dele aí, ok? Outra coisa que eu esqueci de falar para você é que quando eu posicionei aqui o eixo, nessa posição com a sua ranhura para cá, né, com a sua ranhura para cá, posicionei ele aqui dentro com a ranhura dele para cima, né, e posicionei isso, estirante de linha ou extensionador de linha ao máximo, ele está ao máximo. Eu fiz também o alinhamento dos pontos. Veja que esse aqui é o ponto central, porque isso faz com que essa peça se posicione no centro exato onde ela deve ficar, nem para frente nem para trás. E aqui também o ponto central, aonde ajusto o batente aqui atrás da peça. Então ela aqui fica na posição linear certinha, no plumo, justamente onde ela tem que trabalhar, para que essa peça aqui fique encaixada nela, ok? E aí a haste fica presa fazendo esse trabalho aqui. Esse bracinho é quem vai fazer o trabalho de levar e trazer o ponto quando ele estiver trabalhando. Se você ajusta aqui, esse braço faz com que os pontos, ou o tipo de costura que vai ser, o ponto que vai ser fabricado pela máquina no tecido, certo? Uma vez feito isso, você ajustou, você vai ter lá para casa, casear o tecido para fazer a costura de linhavo ou coisa assim. Bom, agora que a gente tirou, a haste está aqui na minha mão, voltei com a pecinha para o lugar, como você pode ver. Por que eu voltei? Para não haver extravio. Agora, você fala assim, cara, e eu desmontando isso, eu não vou errar na hora de montar isso? Não, porque o parafusinho, ele pega ali, tem um ponto de ele parafusar. Atrás tem a ranhura onde a agulha encaixa. Então não tem como ela errar. E aqui, ele sempre vai ficar com esse parafusinho. Então você montou ele nessa posição, a haste vai ter que entrar com o parafuso de aperto da agulha para trás, no sentido da frente da máquina. Então não tem como errar, certo? Não há dúvida, fique à vontade para ver o vídeo. Né? Fique à vontade para ver o vídeo, tá? Então é isso, ela vai trabalhar sempre nessa posição. Então não tem como errar, né? E isso aí a gente faz uma limpeza aqui depois, né? E temos também aqui, deixa eu te mostrar, dois parafusinhos aqui. Esse parafusinho, ele está para travar e tem outro do outro lado. Ele trava essa bucha. Essa bucha, ela trabalha, ó, boba aqui dentro, né? Solta. De maneira que ela facilite o trabalho da haste. Com o tempo isso pode desgastar. Se desgastar, você tem que soltar aqui e tirar essa bucha. Ao tirar essa bucha, essa daqui sai e você tem então a bucha de trabalho, certo? De trabalho da haste. De trabalho da haste para poder... se está muito folgado, tem alguma coisa errada, você pode... Vamos soltar essa peça, né? Essa peça aqui, libera essa peça. Para liberar essa peça, eu vou desparafusar aqui em cima. Esse parafuso que não tem nada a ver, tá? Isso aqui já estava solto, é da peça que a gente tirou anteriormente, tá? Vamos soltar esse parafuso. Ao soltar esse parafuso, aqui tem uma mola que ele fica preso, tá? Eu vou soltar esse parafuso, ela vai liberar ele aqui dessa haste, que é a haste do controlador de ponta. Quando eu soltar esse parafuso, essa peça vai ficar solta, já está até meio folgada, que eu folguei, certo? E ela vai, então, estar livre para eu sacar ela da posição dela de trabalho. Aí você pergunta para mim, e qual é essa linha desse parafuso aí? Veja que aqui ele tem uma abertura. Ele tem, desculpa, eu estou filmando e ao mesmo tempo mostrando e falando. Então, ele tem uma abertura, tá vendo? Essa abertura é que dá a posição da agulha aqui embaixo. Aí você fala, caramba, não sei agora. Não, isso é mole. Por quê? Aqui embaixo, quando a gente vai ajustar a agulha, você, depois que está tudo montado, você põe a agulha no lugar,
E aqui a agulha tem que cair dentro desse furo, no centro. Tá vendo que aqui tem um chanfrozinho, onde está a ponta da chave na sapatilha? Então, você vai alinhar ele de maneira que a agulha caia certinho aqui, ó, no meio certinho da peça. Aí quando ela cai aqui no meio certinho da peça, ela está no centro certinho lá. Ou seja, esse parafuso que aqui está, esse parafuso aqui, ó, você vai ajustar a peça aqui com a haste, de maneira que quando ela estiver lá alinhada certinho no meio, você aperta esse parafuso, acabou toda a preocupação. Entendeu? A tua agulha está no ponto crucial necessário. Está no centro lá, está aqui, tudo certinho. Tá resolvido o teu problema, certo? Pessoal, a gente não vai precisar soltar esse parafuso aqui em cima para tirar essa peça, porque o alinhamento dela não me impede de sacar o eixo, porque o eixo está fora do alinhamento, somente isso aqui, essa parte daqui, ó, que é a parte que está presa ao parafuso. Então o que eu preciso fazer? É só dar um totalzinho lá em cima, né, no parafuso, girá-lo, né, e tiro ele da frente do eixo, ó. Eu tiro ele da frente do eixo e aí o eixo passa uma boa. Então não preciso fazer nenhum malabarismo aqui, desmontar essa peça para poder tirar o eixo. Só preciso soltar aqui agora essa parte do esticador de linha, tá? Vou soltar ele aqui para eu poder sacar. Essa peça aqui já está solta, ó. Ela já está solta, né? Ela já ficou solta. Então o que eu preciso fazer? Só soltar isso aqui. É uma braçadeira, chama-se arruela elástica, né? Ou elástica é de pressão, a arruela é de pressão, tá? Elástica, que ela é encaixada. Uma vez que encaixar, isso aqui solta. Uma vez que encaixar, isso solta, isso aqui tudo vem junto. Esse eixo vem junto de lá para cá deslizando, porque essa peça está presa aqui, eu não preciso nem soltar. Eu já trago o eixo todinho comigo e ele sai, ok? Consegui remover a peça por aqui. Por causa dessa peça, ela não abre o ângulo legal e não sairia aqui o esticador de linha. Então o que eu fiz? Liberei aqui esse eixo, para remoção. E como libero esse eixo? A gente olhando por cima, ele é um parafuso, certo? Mas não é um parafuso. Ele é um eixo liso que desce até embaixo. Essa fenda, na verdade, é para ajustar o ângulo de fixação dessa peça aqui, tá? Para alinhar a peça do cursor da sapatilha. Então, como eu tiro ele? Aqui do lado tem um parafuso que a gente chama de mosca. Esse parafuso, ao sair, né, você desparafusa ele, você tira todo. Ao desparafusar, né, destarrachando ele, né, ele vai liberar esse parafuso, ou esse liso, né, esse eixo, que é uma fenda, e ele tem um rebaixo, dificuldade tremenda, um rebaixo aqui. Deixa eu ver se ele foca melhor. Ele tem um rebaixo, esse rebaixo, né? Esse rebaixo, agora viu melhor, o ângulo melhorou, trava aqui nessa mosca, esse parafuso mosca. E daí esse cara fica preso na posição e você gira ele com a fenda, que é para poder posicionar o ângulo que você quer, para ajustar aqui o cursor do nível da agulha, para centralizar a agulha, conforme a gente explicou antes. Então, isso aqui ajuda você a posicionar sem precisar desparafusar ou soltá-lo. Uma vez que eu levanto isso aqui, vai essa peça soltar, ela vai cair. Não, preciso fazer uma forcinha mais, que ele tem alguma ranhura ali, que é alguma coisa que impede ele
está impedindo ele de subir totalmente. Deixa eu ver aqui. Talvez alguma dilatação. Vou pegar aqui um alicate com carinho. Vamos tentar trazê-lo. Vou dar um pausa aqui e vou ver o que eu faço. Eu disse era resíduos, né? Arranhura, alguma coisa assim, que alguma dilatação que provocou, ficou pesado para removê-lo do encaixe dele. Até porque isso aqui é um alumínio anodizado, né? Que é a estrutura tratada ou preparado para recebê-lo. E ele aqui é uma dilatação, uma coisa qualquer travou. Mas nada mais sério que isso. Até bom porque deixa ele um pouco mais justo. E aqui então está a pecinha que vai nele, né? E sem nenhum problema maior, ok? E aí agora então a gente vai poder remover aqui o esticador de linha, que é essa peça aqui. Aí quando a gente removê-la agora, provavelmente o eixo vai vir para trás. Na verdade não vou removê-lo, eu vou puxar o eixo para trás, porque a intenção é trazer o eixo para fora para fazer a troca dessas peças. E para fazer isso eu preciso trazer esse eixo para cá, fazendo ele afastar até aqui, para essas peças todas sair de dentro do encaixe. Desculpa, foi mal. Para essa peça toda sair de dentro do encaixe. Mas antes disso eu vou remover essa peça aqui, que é a peça. Agora eu preciso voltar essa peça aqui, liberar aqui, tirar o disquinho, tiro o disquinho, vou liberar essa peça, tá? Para poder removê-la daqui, para poder liberar o eixo, porque o eixo agora está preso somente por ela, ok? Aqui nós temos uma travazinha está bem aqui na ponta tá vendo? A arruela de pressão, parecida com essa daqui, ó. Parecida com essa aqui, ó. Só que ela é só um círculo, ela não tem esses dentinhos. Ela é um círculozinho, é uma arruela de pressão ou, né, de trava, que ela está aqui, ó. Nesse ponto, tá vendo? Quando eu tirar essa arruela, esse pino vai liberar e vai liberar todo esse conjunto. Quando liberar esse conjunto, essa peça vai subir, todo esse conjunto vai subir junto aqui, deixando a peça de baixo solta, livre, ok? Então, já tensionei, ela abriu aqui uma cavidadezinha, certo? Que eu vou puxá-la. Opa! Bom, não tem problema, ela caiu, foi lá para debaixo, provavelmente está lá por dentro, eu vou ter que tirá-la, tá? Bom, depois a gente procura ela, é uma arruelinha de pressão. Ela liberou, aí eu tenho que tirar essa uma arruela que está aqui, é para ela poder passar. Porque ela cai dentro justamente dessa cavidade. Ela cai aqui dentro dessa cavidade. E aí atrapalha essa arruela aqui, ó. Aí atrapalha tirá-la. E essa arruela aí, ela, quando eu tiro, tá vendo? Tem uma menorzinha. Ela cai dentro dessa cavidade aqui. É onde entra a arruela de pressão. E na hora ela atrapalha um pouco para tirar. Mas não é nada de complicado para tirar, não. Estou procurando um ângulo melhor porque está desfocado. A luz está atrapalhando um pouco. Agora vou soltar esses parafusos porque eles fixam esse nylon. Ele é que fixa o nylon dessa peça aqui, que é para ela sair daí de dentro. Talvez ela até saia sem precisar, não. Sim, tá saindo, tá vendo? Ela sobe isso tudo junto. Agora, como tirar isso aqui? Tem que movimentar essa peça, então ela não vai sair porque ela vai bater ali, ó. Certo? Tem que soltar esse parafuso.
para poder ela passar. Aí vou desmontar essa parte, ok? Conforme eu havia dito, todas as pecinhas estão dentro do frasco, guardadinho direitinho, né? Todas elas, exceto essa aqui, porque não cabe as ferramentas ali. Organização é uma coisa crucial. Aquela outra está lá, porque ela pertence aqui em cima. Ali é a parte do volante, né? Então, tudo organizado, que é para a gente não perder o fio da meada, ok? Então, aqui agora é a peça. Aí você vai perguntar, aí o que você fez? Eu tirei o parafuso daqui, ó. Tá vendo? Soltei essa peça, o parafuso está na posição dele normal. Deixei ele ali, ó. Né? Agora eu vou puxar essa peça para cá. Essa peça aqui, ó, é o que vem do ajuste do ponto, ó. Ponto mais grosso, mais justo, mais fino e tal, né? Que esse volante aqui, né? Esse dial. Então, agora eu tenho ele livre, que vai me facilitar a saída dessa peça. Puxando, ó, saiu mole, mole, fácil, fácil. Aqui está ela em nossa mão. Veja que ela tem rachado, tem trincas, ó. Olha só. Uma trinca forte aí, ó. Isso quer dizer que nós vamos ter que trocar essa peça. Vamos ter que substituí-la, certo? Assim que eu comecei a desmontar, já vi que ela estava com essa ocorrência nela. Essa alteração. Aí você pergunta, e aí? Bom, isso aí, quando tensionado, provavelmente ela cria uma folga de alguns milímetros, que para um ponto é crucial, porque 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, ela vai induzir, porque quando esse eixo tensionar sobre ela, ela vai forçar, aí o ponto, isso aqui ajusta o ponto por aqui, ó, né? Ela que dá o ponto de costura. Pode ser que ela impacta ou não, talvez nem tanto, porque, vamos lá, pensando, se ela abre e ela está um pouquinho fora e esse cara está no lugar, não, ela não vai influenciar. Posso usá-la, mas corro o risco dela quebrar no lugar e depois ter que removê-la. Seria interessante ter uma nova, fazer um serviço profissional, né? Por quê? Porque você fazer um serviço pelas metades, isso, o controle de qualidade seu cai muito, né? O controle de qualidade da gente cai muito, e até mesmo porque se você faz um serviço desse para um cliente, e o cliente chega para você e fala, poxa vida, você consertou a máquina e já está com problema. Em questões de dias você vai ter um cliente reclamando na sua porta e muito chateado. Afinal de contas ele pagou para o melhor, né? Tá bom, vamos agora à remoção do eixo, eu vou fazer para você ver. Então pessoal, vamos tirar o eixo agora. Então eu vou pegar aqui essa parte do eixo, vou puxá-lo, fazendo um movimentozinho de leve, ó. Aí vem a criança. Tá vendo, ó? Pronto, pronto, pronto. Aqui está ele. Hã? Aí está o eixo, conforme prometido. Então, aí está. Agora, aqui essa peça já está solta, certo? Essa peça já está solta. A gente tem aqui, ó, ela é descentralizada, que é para poder fazer o volume do balancinho, né? Você vai lá e vem cá. Veja que aqui tem um sinal, parece um acabamento, um rebaixamento. Então isso a gente já sabe que é a parte que vai ficar para frente do volante, para a gente não perder a posição de fábrica. Isso vai alterar alguma coisa? Acredito que não, mas em função de fazer a coisa certa, né? Bom, ali dentro tem um parafusinho. Eu preciso fazer com que esse parafuso enrosque para liberar a peça lá de dentro, porque esse parafuso está nela. E tem uma arruela lisa de nylon. E agora tirar essa peça. Ela vai dar um trabalhozinho, porque eu tô com a mão filmando e a outra mão tirando. Então, e ela tá pegando lá embaixo. Eu teria que fazer esse eixo girar para ela sair aqui numa boa. Saiu. Ok. Pronto. Aí está a pecinha, né? Ela também é descentralizada. Lá tá a mosca, que é o parafusinho que prende ela.
centralizada porque ela faz o movimento. E ela vai pegar agora nessa peça aqui. Como é que a gente vai fazer? Puxar essa peça aqui, trazê-la para cima. Lembra que a gente já soltou lá embaixo. Trazendo ela, nós temos então o outro segundo eixo na mão, pronto para a gente fazer a substituição dessa peça, que é mais um parafuso aqui de mosca. Então, pessoal, a gente fez a limpeza, né? Veja que ela está com outro aspecto, né? Fizemos a limpeza, lavamos, tiramos aquela quantidade de graxa enorme que estava aí dentro, limpamos tudo, né? A gente tratou isso com veja, detergente, água e pincel. Fomos lavando, limpando tudo, e sim, toalhinha de pano, né, de limpeza. Aí está aqui as hastes, né? O eixo principal, mecanismo da sapatilha, as poliazinhas, né? Então, aqui está todos os acessóriozinhos. Fizemos uma listinha, que é onde essa lista a gente vai fazer a montagem de acordo com o tópico, ou seja, a gente começou a desmontar e fomos até a parte que a gente desmontou a engrenagem da correia. Agora a gente vai fazer o contrário, vamos montar a haste do acionamento do mecanismo de acionamento da sapatilha, que é a haste principal aqui do centro, né, porque ela tem que vir primeiro, que as outras vão ser montadas sobre ela. Aí vem o segundo, montar o eixo da engrenagem principal, que é o estirante aqui. Montar as hastes de sapatilha, né, que é a haste lá por baixo. Aí vem montar o volante aqui na frente, né, ajustar os controladores de ponto, que é parafusando eles nos seus devidos lugares. Montar a correia da sapatilha da bobinadeira aí embaixo, a correia nova, né, botar no lugar. Ajustar os pontos na bobinadeira, que é ajuste do ponto para não quebrar a agulha, para fazer os pontos. Montar a correia do motor, que é, né, de tracionamento do motor para o volante. E, por final, testar o ponto, ok? Então, esse é o nosso serviço agora. Veja que foi feita uma manutenção, a limpeza geral, né? É uma máquina com 40 anos de existência, ou seja, fabricada há 40 anos atrás. Então a gente não pode quebrar nada, perder nada, porque é uma relíquia, né? É uma relíquia. Aí está o pedalzinho, né? Já foi limpo, tudo tratado. Veja que ela está bem, né? Bem organizada, né? Bem limpinha, pronta para a montagem, ok? Valeu! Então aqui a gente já montamos a polia e a correia, né? O esticador, certo? Com a haste já da correia. Aqui está a haste montada aqui dentro, certo? A haste que leva, né, a polia nova, né? E ela já foi montada, já está lá ligada, conectada à correia lá embaixo de tracionamento aqui da sapatilha, certo? Ela vai tensionar lá embaixo a sapatilha. Ok? Agora a gente vai montar o eixo principal, essa haste do eixo principal. Essas hastes foram todas tratadas com um bombril, né, ou palha de aço fino, para poder tirar aquelas corrosões que ficam acentuadas com o tempo, que é a corrosão ou resíduos do próprio óleo que vai sobrepondo ao material e fica criando então
material sólido que faz com que faça uma frenagem, né, no deslizamento da peça. Então a gente tratou isso tudo, como a gente já falou antes, para poder fazer um bom serviço, ok? Bom, aqui nós temos o eixo principal já encaixado, né? Não está posicionado, está posicionado, né? A parte dele posicionada, certo? Aí ele vai, chega aqui, encontra a polia, essa polia nova. Observe que os furinhos dos parafusos, essa polia, o parafuso encaixa dentro desse furo aqui. Esse furo, o parafuso está lá dentro. Então, para a haste entrar, você tem que desparafusá-lo, trazer ele até aqui esse furo, destarrachá-lo todinho, né, desparafusá-lo. Entra com a haste e coloca ela na posição do chanfro, né, ou da mosca ou do case, onde ela vai ficar parafusado, que é onde ele vai travar. Ajusta o posicionamento, né, daqui para a polia de baixo, ele tem que encaixar certinho, ficar adequado. Fixa ele, enroscando, né, enrosca o parafusinho, aperta ele o máximo, que ele vai passear aqui por dentro dessa haste. E esse aqui, você fixa ele também, ajustando ele bem junto a essa arruela de plástico. E é onde vai trabalhar, né, o acionador da polia lá embaixo. Quando você movimentar, ele vai fazer esse trabalho, ó. Veja que ele faz o parafuso, passa por dentro da peça, ó, e desliza lá por dentro. Então, ele tem que estar bem parafusado para ele não topar ali. E se ele topar, ele vai travar e vai prender ali, ok? Então, olha lá, o parafuso tem que estar bem lá dentro, bem parafusado. É um parafuso específico para essa posição. O eixo foi posicionado conforme no início, né? A gente tirou ele nessa posição e ele voltou para essa posição, o chanfro aqui, ó, né? Onde a gente deixou como referência. Então a gente já tomou isso aqui, quando a gente fez essa montagem, tomou essa posição como referência de montagem ao retornar com ele para a posição, ok? Então, essa aqui é a peça que trava o volante. Ela vai no eixo principal, ou seja, nessa posição aqui, certo? Agora, quero chamar sua atenção para um detalhe. Veja que um dos parafusos, ele é um parafuso, deixa eu posicionar ele de uma maneira que você visualize melhor. Veja, ele é cônico, certo? Pontiagudo, chama-se parafuso agulha. O outro é plano, é de topo plano. Esses parafusos, eles têm uma finalidade de travar essa peça, que é onde você prende o volante, que é a parte onde pega a correia do motor. Então, esse parafuso cônico, que tem essa pontinha, né, ele faz o travamento dele dentro desse encaixe, certo? Ele encaixa aqui, ele encosta nessa arruela de nylon, né? E essa peça encosta na arruela de nylon e ele tem que travar nessa cavidade. Por quê? Porque é ali que vai ser a trava dele. Esse aqui é um reforço. Então, na hora de montá-lo, destarracha, coloca na posição, ajusta, aperta bem apertado o cônico, para ele travar. Depois que ele estiver travado, você vai apertar esse parafuso para auxiliar no ajuste dele, ou seja, no alinhamento dessa peça, para ela não ficar flambada e fazer um movimento desordenado, ok? Montagem do volante. O volante, ele encaixa passando um óleo no eixo, né? E aqui por dentro, na parte do encaixe, onde ele vai deslizar. Uma vez encaixado na sua posição de repouso, temos essa arruela, que é uma arruela de acabamento ou tracionamento. Veja que ela tem uma pequena saliência desse lado, e aqui essa unha é virada para dentro, e o que leva a gente tê-la que montar de maneira
a que ela fique na posição assim, ó, bem encaixada nessas cavidades ou nessas ranhuras do encaixe. Para quê? Para que ela, ao ser travada pelo botão, o knob, ela venha sofrer tracionamento e venha fazer com que o volante fique preso ou liberado. Ou seja, você quer fazer rebobinadeira, encher a bobinadeira, você liberou, ele vai girar livre. O volante gira livre junto com o motor, fazendo com que a bobinadeira rode e preencha de linha a carretilha. Você quer travar o volante para fazer com que o volante faça a máquina trabalhar, ela aperta e ela ajusta e faz então todo o trabalho de acionamento do eixo principal, certo? Aí ele vai rodar, a máquina vai funcionar juntamente com o tracionamento do motor, certo? Então é preciso fazer esse parafuso e o parafuso de travamento do knob, para não deixar ele sair quando forem destarrachá-lo para liberar o volante, senão ele vai girando, girando até cair. Então ele trava ele para não perder e ele fica solto novamente, ok? Esse parafuso do knob ou do botão de tracionamento ou de liberação ou de acionamento do volante, ele tem o seu ajuste. Você primeiro bota ele no lugar, aperta até o seu estado máximo, que é para ajustar, prender o volante, ó, leva ele até o final, ajusta, aperta, depois tu vai e parafusa-o até o final e aperta. Apertou, pronto. Aí você vai ver que ele vai voltar. Espera aí um momento. Ok? Ele agora volta, ó. Ele tem um batente que ele não sai mais. Ele só vem até esse limite. Mas o volante está liberado, ó. Rodando massinho. Tá vendo? Então, quer dizer, esse parafuso é o que trava para que ele não solte da sua posição de trabalho, ok? Agora, nessa etapa, a gente montou a haste da base da agulha, né? Essa haste, a gente já tinha visto isso aqui, uma vez que a gente montou o mecanismo de ajuste do ponto, né? A gente mediu essa distância com paquímetro, não sei se vocês se lembram, aonde a gente tinha 1 centímetro e 0,6, ou seja, 1,6 centímetro, que é 16 milímetros. 16 milímetros, tá? Que era o que? Essa altura aqui. Essa altura aí, ou seja, da base até essa altura. Então, isso nos dá o que? A altura desta haste, que é fixa por aqui, por esse parafuso. Aí, então, a gente fixou essa haste aqui, certo? Ajustou ela aí e fixou. Isso depois dessa base está no seu posicionamento normal. Aqui tem um batente, ela ficou aqui em cima, ela tem o parafuso de trava dela aqui. Uma vez que ele é apertado, esse parafuso tem uma posição única, que não é um parafuso, isso é uma haste lisa, que aqui tem um batente, conforme a gente viu no vídeo anterior, no início do vídeo. E então, ela é presa com uma sapatilha aqui embaixo, que é o limitador de curso. Esse é o limitador de curso do ponto, da agulha, né, da posicionamento da agulha, porque quando eu mexo no ajuste aqui, né, eu mexo no ajuste, aqui atrás repercute o posicionamento do ponto ali, ou seja, o ponto que eu quero dar, se é zigue-zague, ponto reto, ou ponto com zigue-zague largo. E aqui é o centro da agulha, né, centro da agulha, esquerda da agulha, direita da agulha. Certo? Isso aqui posiciona
a base da agulha, para ela poder fazer, da base da agulha, para ela poder fazer o casear ou zigue-zague, né, no ponto, trabalhar o ponto. Então é isso. Aqui nós temos já essa parte montada, concluída. Agora a gente vai fazer os ajustes necessários mais para frente. No entanto, aqui quando eu ajusto aqui, eu trago o esticador da linha ao máximo. Veja que ele chega ali ao máximo e dá uma girada, tá vendo? Esse é o máximo. Isso aqui é o máximo, tá, ok. Se isso é o máximo, aqui eu tenho minha altura, eu defini essa altura aqui pelo que eu peguei anteriormente. Essa altura eu peguei anteriormente, antes de desmontar. E mantive isso, ok? Eu mantive. Não sei, talvez você possa pegar com altura diferente um pouco. 1 milímetro acima, 1 milímetro abaixo, 2, 3 milímetros, de acordo com a máquina. Porque isso é uma mecânica e é ajustada no seu devido lugar. Aqui tem a molinha que vai criar a pressão sobre a base do tensionador do tecido, que é essa sapatilha aqui, ó, né? Quando eu colocar essa peça ao lugar, essa peça vai gerar então o ajuste de ponto que vem aqui nessa polia, que é o ajuste da pressão, aliás, da sapatilha, né? Essa é a pressão da sapatilha. É o próximo capítulo da gente, é o próximo serviço que iremos fazer, é a montagem disso aí, ok? Então, aqui essa parte está concluída, foi montada no seu devido lugar, né? Não tem mistério nenhum, essa peça é única, essa peça é única, ela encaixa aqui, embaixo vem o limitador de curso da agulha, essa haste aqui está presa ao controlador de ponto que é na frente, né? Que quando você movimenta ela agita aqui, ó, né? E não tem mistério algum, isso é fácil, a gente já viu na desmontagem. Agora aqui falta ainda colocar uma haste que sustenta o cabo, que é essa haste aqui, ó, que é para travar o cabo, a gente também já viu isso, a gente tirou no início, né? Ela vai entrar aqui, prender nesse cabo elétrico para poder esse cabo elétrico não ser pego por nenhuma engrenagem, tá? Depois disso, feito isso aí, continuando então, você vai observar que montamos então a peça final, que era essa estruturazinha metálica, né? Onde nós temos aqui a proteção e também o acabamento do disco, né, que faz o ajuste da pressão sobre a sapatilha. Ou seja, à medida que nós graduamos de 0 a 8 aqui, nós temos uma pressão resultante aqui em cima da sapatilha. Ou seja, aumenta ou diminui a sua pressão. Por quê? Aqui atrás dessa peça, automaticamente, você vai ver, tem uma mola aqui, ó. Uma mola. Olha, essa mola, ao montar essa peça, essa mola, ela cria pressão justamente nessa haste. E então, é aonde, olha lá, ó. Veja aqui, né? A mola cria pressão sobre essa haste, certo? Então, quando for montar essa peça, ela encaixa justamente sobre a mola que está ali, ó. Aquela mola é a mola que dá pressão sobre o encaixe. Então, aí feito isso, parafusou, aqui tem uma hastezinha, esse parafuso, uma hastezinha que trava esse cabo para ele não entrar nas engrenagens. Essa haste é um aramezinho, tipo um L, né? Que é uma presilha presa aqui, que vem aqui por dentro. E ela faz o travamento do cabo ali dentro, olha lá. Ó. Veja que ela está ali por dentro, né? Bom, aqui nós temos o peão de ajuste da haste da agulha. Agora, como é que a gente vai fazer para centralizar isso, né? Bom, como é que se vai fazer? Observa que aqui, ó, tem um parafuso que a gente mexeu com ele. Esse parafuso, ele está atrelado a cursor de ajuste do ponto, ou seja, a linha reta
ou costura linha reta ou zigue-zague, certo? Aí ele mexe aqui dentro, ó, conduz lá a haste, essa haste aqui, ao mexer, mexe aqui atrás, isso aqui leva esse cara a trabalhar, em cima desse mancalzinho que faz o movimento da agulha em si. Olha lá, ela ajusta de acordo com o ponto para fazer lá embaixo o zigue-zague. Como é que eu faço? Eu trago isso para o ponto reto, trago o cursor para o ponto reto, mantenho aqui esse cursor de esquerda, direita e centro no centro, certo? Muito bem, fixei isso aí, venho aqui, e aí eu vou colocar a agulha justamente nesse ponto central, que é essa ranhura aqui, ó. Essa ranhura, tá vendo? Aí, quando ela está alinhada aqui, eu mantenho ela aqui, venho nesse parafuso e agora o aperto. Apertei, quando eu fizer esse acabamento, apertei aqui, automaticamente a agulha vai ficar centralizada. Então, todas as vezes que eu ajustar o ponto, ajustando o ponto aqui, a agulha vai trabalhar de acordo com o que eu pré-ajustar aqui. Se eu configurar para direita é direita, para esquerda é esquerda, no centro é o centro, ela vai trabalhar assim. E também aqui o zigue-zague, de acordo com o ponto. Então, o que acontece com a agulha? Se eu colocar em zigue-zague, ela vai fazer um trabalho lá e cá. Essa parte daqui, ela está voltada para fazer caseamento no tecido, no pano ou na roupa, né? E esse aqui, então, uma vez centralizado, a agulha vai trabalhar justamente nesse ponto que é o centro da onde a gente precisa que ela esteja. Uma vez centralizada aqui, ela está definitivamente alinhada. Pronto, você já ajustou a agulha. Isso já resolveu o problema. Muito bem. Agora, logo abaixo desse parafuso, tem um outro batentezinho, que é esse aqui, ó. Que é o que fica por baixo do mancalzinho. Né? Esse é o final de curso, ou seja, ele estando aqui, você vai levá-lo o máximo que puder, vai parafusá-lo, né? Fixá-lo, e pronto, ele é somente para proteger, para que não, quando fizer o ajuste, não exceda de alguma forma, e aí a agulha bata fora e venha causar um acidente, uma ocorrência de quebra de agulha, coisa assim. Ele é somente um final de curso e sustenta essa peça aqui, ela que é o fechamento final aqui. Ela tem uma haste, né? E a gente viu isso no vídeo, né, que antecede na tomada anteriores, né? Então isso aí, essa pecinha fecha aqui. Uma vez que para você fixá-la, você tem que estar com isso aqui solto. Você vai tirar esse parafuso, né, ou já está fora, essa haste de travar, de prender o cabo, e aí parafusou, aí depois no final monta essa peça, tá ok? Bom, feito isso, nós temos aí, então, toda a montagem feita, né? Lá está o cursorzinho, tá vendo? Ele tem a unhazinha dele para lá, para dentro, e é o final. Ele não tem como montar diferente. O parafusinho de fixação, pronto, essa parte está montada, a agulha já está ajustada. Nós já temos o ajuste da agulha, certo? Aqui dentro nós temos já o nosso botão fixador dos discos de seleção de ponto, que é o disco de seleção de ponto, que é esse amigo aqui, né? Cada um vem com o seu desenho, tá vendo? Esse aqui é de zigue-zague, que é encaixado aqui, né? Só que ele é encaixado com acabamento aqui em cima, ok? Para tirá-lo é só puxar, ele sai, pronto, certo? O resto tudo funcional. A gente já trocou essa borrachinha que estava ressecada, né? Então funciona legal, né? Tá tudo funcionando de 100%. Bom, essa é essa parte de ajuste. Aqui está o botão de pressão de linha para esticar ou reduzir o ponto. Se o ponto está frouxo, você ajusta para mais ou para menos, ele te dá a tensão em cima da linha, que é para poder acompanhar a costura, que isso aí é um ajuste final, ok?
Aqui também é o ajuste do ponto mínimo, máximo, né? À medida que a gente vai virando para a direita, você vai aumentando a largura do espaçamento do ponto. O ponto é pequeno, vai aumentando, né? E você vai até o ponto de compensação de zigue-zague e tudo mais. Esse botão é para quê? Quando a costureira está fazendo o início de costura, por exemplo, vamos começar o início de costura. Muito bem, ela começou, deu uns 10 milímetros ou 1 centímetro para frente na costura, ela para, aperta esse botão, automaticamente a máquina mantém ele pressionado e aí ela roda a máquina. Quando ela roda, ela começa a costurar de para trás, ela faz o retrocesso, que é o que? O acabamento e início de costura, certo? É para essa finalidade que existe o botão. Com mais ou menos intensidade se ajusta aqui de acordo com a seleção do ponto, ok? Bom, isso aí é um ponto, né? Aqui embaixo a gente já viu, né, a parte da correia. A gente já montou a correia, né? E fez... foi mal aqui. A correia no seu devido lugar, né? Com as suas polias. Aí tem 2 parafusinhos. Que, como é que funciona esses 2 parafusos? Esses 2 parafusos ali nessa polia dentada, a gente afrouxa esses parafusos, deixa a polia solta, coloca uma base por baixo. Aqui no meu caso eu usei uma chave de fenda, né? Coloquei uma chave de fenda para mantê-la na posição, certo? Aí quando eu boto ela na posição, ela mantém a polia no alto, né? No batente. E aqui em cima, o que se faz? Quando se tem ela solta, tirando aqui a sapatilha que eu já botei no lugar, você tem acesso ao tambor que faz o movimento da sapatilha, ou seja, esse tambor que gira. Veja ali, ó, né? Para que serve isso? Uma vez que você está posicionado, vou fazer um vídeo ainda finalizando aqui. O que acontece? Aqui a gente posiciona esse tambor com a polia ela solta, ela frouxa, de maneira que ela venha ser ajustado o ponto da descida da agulha e a subida da agulha. Por quê? Porque se não fizermos isso, olha só, você veja que eu mexi aqui, ó, para botar para a direita, a agulha foi para a direita. Eu coloquei no centro, ó, ela vai vir para o centro. Coloquei para a esquerda, ela veio para a esquerda, viu? Olha só, mexendo aqui, ó. Isso você vê o resultado, ó, né, daquilo que a gente está falando. Bom, depois eu vou passar essa parte que fala do ajuste do ponto da agulha, ok? Como ela laça a linha aqui, vou tirar fora e vou fazer esse trabalho, ok? Bom, agora nós vamos tratar da parte que diz ajuste do ponto. Aqui nós colocamos o motor, né? Montamos o motor, a correia do motor. Como se monta a correia do motor? Afrouxa esse parafuso, o motor vai ficar, né, solto. A gente põe a correia, traz ele para a posição, ajusta ele na pressão da correia, né? A pressão da correia, e aperta e acabou. Isso aí, o motor está na posição, a correia na posição. Agora, aqui nós temos agora o ajuste do ponto. Bom, lembram que a gente alinhou a agulha de acordo com a sapatilha, essa ranhura. Então a agulha está relacionada com essa abertura que tem aqui. Ou seja, essa aqui é o ponto reto. Ou seja, ela está no mesmo alinhamento desse corte, né? Isso aqui é o indicativo de alinhamento dela, onde a linha passa também. Bom, aqui está a nossa carretilha, né? Que é a lançadeira. E nós vamos ajustar o ponto. Agora, como se ajusta o ponto? É aí que nós vamos entrar num detalhe. Veja aqui embaixo, tem 2 parafusos. Aqui tem um parafuso. Você está vendo 2 parafusos que é da polia de tracionamento da correia. Esses 2 parafusos tem que estar pré-frouxo, de maneira que eles fiquem bem soltinhos. E então vai fazer com que
a caixa da laçadeira fique solta. A caixa da laçadeira ficando solta, eu tenho como ajustar ela manualmente aqui. Como é que eu vou ajustar? Eu vou descer a agulha ao seu ponto máximo, descer ela totalmente, ó, veja que ela já está até ajustada, está rodando. Vou descer ela aqui ao seu ponto máximo, até ela chegar na unha que pesca, ó, que pesca a linha. Ou seja, nesse ponto tem, deixa eu avançar um pouquinho para você ver. Aqui nesse ponto tem esta unha aqui, ó. Essa unha, ela é responsável aqui de pescar a linha para laçar o ponto. Então, quando ela passa, ela pega a linha e vem trazendo. Olha ela aí, ó, ó. Isso tem que ter uma certa precisão, porque se ela passar antes, ela não laça. Se ela passar depois, ela pode também não pegar a linha. Ou uma hora o ponto vai ficar cego, ou outra hora ele vai ficar no perfeito. Ó, aí ela passa, leva, laça por cima da laçadeira e volta ao seu estado de costura. Ou seja, ela faz o ponto por baixo do pano, certo? Então, é preciso que a agulha desça, né, a uma determinada profundidade e ela esteja a um ponto aí está de novo, ó, a um ponto, né, um ponto de pega do laço. Então, o que é que eu preciso fazer? Levá-lo, tá, até esse ponto, colocar ele justamente 2 milímetros antes da agulha. Aqui está ele. Vou tentar mostrar por baixo. Por aqui não vai dar para ver. Ou vai? Agulha descendo. Agulha descendo. Tá perdendo foco. A agulha descendo. Ela começou a subir. Aí onde ela afrouxa a linha. E aí já a unha vem e pega, ó. Ó, esse é o ponto, tá vendo? Ela dá até um toquezinho na agulha, ó. É onde ela pega. Aí você vai ver que ela tá aqui, ó, um pouquinho antes dela chegar ao topo. Vamos ver se eu consigo mostrar para você de outro ângulo. É complicado porque tem muitas coisas na frente. Bom, aí ela passando, olha lá, pescou a linha, e vem ela com a linha, ó, pescou, ó. Então, ó, subiu, laçou, rodou e fez o ponto. Então, ou seja, quando a agulha tem que passar, ficar um pouquinho antes, ela vai abaixar, você bota a agulha no máximo para baixo, a agulha vai ficar no máximo para baixo, e quando ela passar, ela começar a subir de novo, você vai trazendo e você bota essa unha, esta unhazinha, entendeu? Um pouquinho atrasado, ou seja, atrasada de uns 2 milímetros. Quando a agulha chegar no ponto de laço, ela passa e pega o laço, certo? E aí ela faz esse trabalho. Deixa eu ver. Ok, pessoal, aí nós temos a costureira fazendo o teste com a maquininha dela, tá? E aí nós temos o resultado, ó, a máquina funcionando 100%, tá? Show de bola.
Agora a gente vai fazer um zigue-zague. Aí está o zigue-zague, né? Tudo funcionando perfeitamente. Tá? Aqui foi porque embolou a linha. Ok. Ok. Ponto por baixo, né? Zigue-zague, linha reta, né? O costureiro falou que está ótimo, né? E aqui nós temos o ponto por cima, na superfície. A gente é só um teste para ver ela funcionando. Nosso ajuste aqui ficou para a pressão da linha em 6. Nós fizemos zigue-zague e linha reta e ponto de 3,5 aqui o ajuste de largura de ponto, a largura do ponto com 3,5, certo? E é isso aí, a máquina funcionando 100%, tá aí a nossa maquininha de 40 anos trabalhando. Agora vamos devolver essas peças aos seus lugares para fazer o fechamento final. Valeu!